A paz do Senhor, amada igreja, irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E o tema que Deus trouxe ao meu coração para este culto de hoje é Pregando o que se vive. E para ajudarmos a entender esse tema, eu gostaria de relatar dois testemunhos que eu entendo que são muito importantes e vai nos enriquecer a palavra. O primeiro deles eu recebi de um irmão na fé, que comoveu a vida dele, ele compartilhou comigo, também me comoveu a vida, porque é de uma jovem, um relato de uma jovem de 18 anos, não vou citar nomes, mas que passou por um momento muito difícil. E ela tentou suicídio, estava internada em um hospital, já fora de perigo, e no seu quarto, um quarto que ela estava se recuperando, entrou um médico e se aproximou muito calmamente para ela e perguntou por que ela fez isso, sendo ela tão jovem. E a jovem então responde para aquele médico que ela não sabe por que veio ao mundo, que tinha tanta e porque tinha tanta vontade, né, de morrer, não queria mais viver. E aí o médico pôs a mão, colocou sua mão naquelas máquinas que controlam os batimentos do coração, pressão arterial, oxigenação, que estava conectada àquela jovem, e ele apontou para a marca onde mostrava os batimentos cardíacos e perguntou se ela sabia o que aquilo significava. E a jovem então responde que era para medir seus batimentos cardíacos. Então o médico fala para ela o seguinte: os batimentos, né, eles têm altos e baixos, né, é esse mapa que mostra aqui. E ele faz parte, né, da vida. Sem ele, você morreria. Esses altos e baixos do coração, sem ele, você morreria. E ele continua dizendo para ela, né, e dizendo para a jovem que ela não estava sozinha e que um dia ela entenderia o porquê estava passando por tudo isso e que ela nunca deveria desistir. E a jovem sentiu naquele momento aquela presença daquele médico, a voz doce daquele médico, uma calma, uma paz muito grande. E quando o médico saiu do seu quarto, ela começou a chorar muito, 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 como se fosse um desabafo, como se fosse para limpar toda aquela tristeza do seu ser. Então, em seguida, entra uma enfermeira no seu quarto, logo em seguida, para lhe fazer alguns curativos, e ela pergunta à enfermeira que acabara de entrar no seu quarto se ela sabia qual era o nome daquele médico que acabou de sair. A enfermeira respondeu: que médico? O médico ainda não veio te ver. Aí a jovem insiste e diz para a enfermeira: então será que ele não seria um outro enfermeiro que acabou de sair do meu quarto, segundos depois que você entrou? A enfermeira diz: como é que ele era? A jovem descreve as características daquele médico, ela diz também que ela nunca se esqueceu do semblante daquele médico e ela se lembra dele até hoje como se fosse ter visto ele hoje novamente. A enfermeira responde para a jovem: amada, eu estou aqui do lado de fora do seu quarto o tempo todo. Ninguém entrou, ninguém saiu daqui. A conclusão que nós chegamos e que essa jovem também teve, que existem sim momentos em nossas vidas que nós somos levados ao extremo das nossas forças, capacidade e fé, para verdadeiramente vivermos uma experiência com Deus. O testemunho dessa jovem é uma linda pregação de Deus e sempre virá, que ele sempre virá ao nosso socorro, de alguém que viveu o que estava pregando em seu testemunho. Com certeza, Deus mandou àquela jovem um anjo, vestido de médico, para poder confortar o coração dela. O segundo testemunho que eu gostaria de trazer para a vida dos irmãos é da minha esposa, da pastora Ange Medrado, e que acabou até nos assustando um pouco na semana passada. No dia 27 de maio, a minha esposa, a pastora Ange Medrado, fez aniversário. Ela fez, acho que foi 18 anos, né? Ela fez aniversário. E nós tínhamos planejado sairmos, né, para almoçarmos fora no seu aniversário e comemorarmos. A minha esposa escolheu o restaurante, fez a reserva, eu comprei o presente e juntos nós aguardávamos a data chegar. E na semana do seu aniversário ela começou a sentir
alguns sintomas e dores no peito, mal-estar, e nós resolvemos procurar um cardiologista para uma consulta. Quando ligamos para o cardiologista e agendamos, né, a consulta, ele já mandou que ela tomasse aspirina, por precaução. E no dia da consulta, ele fez alguns exames, né, perguntas e agendou vários exames que deveriam ser feitos com urgência. E nós saímos do consultório direto para o hospital para fazer esses exames. E conseguimos encaixar a maior parte deles no mesmo dia e outros exames foi feito no dia seguinte. E o médico, sempre muito atencioso, ia nos posicionando a cada resultado que saía de alguns exames. E um deles saiu um resultado que dizia assim: redução luminal ao redor de 50% do segmento médio da artéria descendente anterior. Para um leigo, é difícil de entender o que significa, mas, em outras palavras, ele está dizendo que é uma espécie de obstrução de uma artéria. E, para se confirmar esse diagnóstico, então, o médico, com urgência, pediu para nós irmos ao hospital pela área de emergência e ele estaria deixando tudo orientado para que ela pudesse ser encaminhada para a realização de um procedimento que se chama cateterismo. Alguns conhecem, já ouviram falar, mas é uma espécie de uma câmera que entra pelo pulso, no caso dela, e vai até o coração para examinar as artérias internas se há obstrução. E por volta das 18 horas ela subiu então para o andar onde seria realizado esse procedimento, esse cateterismo, e eu fiquei do lado de fora da sala de cirurgia, claro, né, da ala de cirurgia, aguardando notícias. Muitos irmãos da igreja, irmãos em Cristo, estavam intercedendo e orando por nós, e nós agradecemos de coração pelo carinho, pela preocupação, pelo amor por nossas vidas que foi demonstrada por todos esses irmãos que estavam orando. E durante 2 horas aguardando, que eram 2 longas horas, uma resposta, e ao final do procedimento o médico veio conversar comigo e me trazer notícias. E ele me trouxe uma notícia boa, nada grave, algo que poderia ser tratado por medicação e que nos alegrou muito, inclusive em saber que Deus está sempre cuidando de seus servos e servas. Mas eu confesso que não é fácil passar por esses momentos de lutas e de difíceis de nossas vidas. Nos sentimos fragilizados, nos sentimos fracos, totalmente dependentes de Deus. Deus respondeu às orações e com certeza colocou um anjo naquela sala de hospital, naquela sala cirúrgica, para cuidar da vida da minha esposa, assim como faz na vida de cada um de nós. E quando passamos por esses momentos difíceis em nossas vidas, começamos a tentar buscar resposta do porquê de tudo isso acontecer. Porque não é fácil, é difícil. Então a gente fica questionando por que isso acontece. Uma amiga até nossa, né, muito amada, chamada Priscila, me ligou para mim, na verdade, perguntando sobre a Angie, como é que ela estava, né? E ela disse assim: por que vocês passam por tantas lutas? Ela é uma recém-convertida, mas a vida do crente é uma vida de muitas lutas. E eu respondi para ela que os caminhos do Senhor não são fáceis, são de lutas difíceis, muitas vezes de dores e lágrimas, mas nós temos a certeza da vitória sempre. É difícil para uma pessoa comum entender isso. É muito difícil. Muito de nossas lutas se assemelham às que são relatadas na Bíblia. Tempos diferentes, mas se assemelham. Há muita singularidade. Eu quero trazer como exemplo, que é a passagem que cita sobre o rei Ezequias, em Isaías 38, da sua enfermidade, que diz assim, no versículo 1, Isaías 38, versículo 1, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com oração e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E chorou Ezequias muitíssimo. Observe nessa passagem que nós acabamos de ler alguns pontos muito importantes. Primeiro, nós temos aí o relato de um homem muito poderoso, um rei de uma grande nação,
rico, e à sua disposição ele tinha os melhores médicos da época, os melhores hospitais da época, mas nada disso poderia resolver o seu problema. Nada disso poderia resolver o seu problema, a sua enfermidade, a sua luta, a sua tristeza. Mas a Bíblia relata que, sabendo da sua morte, ele, que foi entregue inclusive por um profeta de Deus, que Isaías, Ezequias, em sua fraqueza, na sua limitação como homem, vira para a parede, se humilha, chora e busca no único que poderia mudar o curso da sua história. Busca em Deus uma resposta. A sua morte já estava decretada, já estava profetizada. Não havia médicos capazes de resolver aquela situação, mas havia um Deus misericordioso, o qual Ezequias serviu por toda a sua vida. E ele então traz à memória de Deus o seu passado de fidelidade e temor ao Senhor. E aí a palavra diz que Deus manda Isaías voltar a Ezequias para mudar aquele cenário, para mudar aquele decreto, porque a oração de Ezequias foi ouvida. Deus então muda o rumo dos acontecimentos. Deus prolonga seus dias em 15 anos. Deus lhe dá vitória sobre os seus inimigos. Deus abençoa o teu povo e Deus abençoa a sua família. Observe que Deus não só atendeu a sua oração, a oração de Ezequias, mas Deus foi além do pedido de Ezequias. Ezequias pregou o que viveu. Ezequias pregou o que viveu. Por que não deixamos de fazer o mesmo que Ezequias? De orarmos a Deus e lhe trazer à memória suas promessas. Quando estávamos, eu e a pastora Angie, com Covid em 2020, fato que já relatado em testemunho, inclusive em vídeo, foi exatamente o que eu fiz. Eu clamei ao Senhor e lhe trouxe à memória sua promessa, sua aliança para com a minha vida. Clama-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Jeremias 33:3. E eu clamei a Deus, falei, o Senhor me fez essa promessa. E eu estou chamando à prova do Senhor esta promessa que tu fizeste à minha vida. E nós sentimos, porque nós sentimos muitas vezes nos aprisionados com as nossas limitações, com nossos medos, com nossas angústias, buscando respostas àquilo que nos deixa afligidos. Naquele dia Deus nos respondeu, Deus nos deu a vitória, nos tirou daquela enfermidade. Desejamos, pedimos, clamamos para que Deus dê um basta a toda a situação de luta. Quem já não fez isso? Quantas vezes já não fizemos isso? Porque sabemos das nossas limitações. Em alguns casos, desejamos até fugir, nos escondermos, como se isso fosse uma alternativa para nos livrar das aflições. Engano. Agimos como o profeta Elias fez, que resolveu fugir, se esconder em uma caverna. E foi além disso. Ele pede a Deus a morte. De tão aflito, angustiado, depressivo que ele estava. O seu medo e tristeza era tão grande que ele acreditava ser essa a única forma de poder escapar dos seus problemas, de suas lutas. Essa passagem está relatada lá no 1 Reis 19:4, que diz assim: Elias, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele pede a Deus a morte. Um homem tremendamente usado por Deus, se esquece de quem o escolheu, se esquece dos grandes feitos do Senhor, resolve desistir de tudo, foge, se esconde e pede a morte. Pede a morte. Mas essa não era o plano de Deus para a vida de Elias, nem para nossas vidas. Deus ouve sim o clamor do seu servo, assim como ouviu o clamor de Ezequias, mas o desfecho dos dois são diferentes. Diferentes na forma que aconteceu. Um estava enfermo e outro não estava enfermo, mas estava com medo. Um pede porque não quer morrer, o outro pede porque quer morrer. Foi assim entre os dois servos do Senhor. Mas os planos de Deus eram diferentes para ambos.
Assim como os planos de Deus para a sua vida são de Deus, são diferentes para aquilo que às vezes passa na sua cabeça. Pensamentos de morte, pensamentos de derrota, pensamento de que você não consegue conquistar nada. Coloca isso por terra em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, porque não é isso que Deus quer para a tua vida. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Podemos até nos perguntar o que é um pedaço de pão e água, quando Deus manda pão e água ser levado para Elias, que estava naquela situação difícil. Um anjo chega e leva o pão e água. Aí eu pergunto, o que um pão e água pode fazer para mudar o curso da história desse homem? O que poderia acontecer do fato daquele homem comer um pão e tomar um pouco de água? Se a sua dor era tão grande que ele queria morrer porque estava sendo perseguido. Mas aos olhos dos homens, acho que todo mundo pensaria igual, não vai mudar em nada. Mas para aquele que crê no sobrenatural de Deus, sabe que aquele não era um simples pão feito pelas mãos de homens, mas era um pão feitos pela mão do Senhor, pela mão de Deus. E aquela água não era uma água retirada de um poço próximo ou de um rio que passasse por perto, mas ela vinha de uma fonte especial, da fonte de água viva que manava do trono do Senhor. Por isso, aquele pão, aquela água, ia mudar a história daquele homem. Por isso, aquele pão, aquela água, daria as forças e renovaria as forças de Elias, capaz dele andar 40 dias e 40 noites. Porque vinha diretamente do Senhor. Esse era o grande diferencial. Quando nós recebemos algo de Deus, quando nós recebemos o maná do Senhor, ele renova as nossas forças e muda a história das nossas vidas. Elias pregou o que viveu. Não adianta querermos nos esconder ou fugir, porque Deus vê tudo, Deus conhece tudo. Como o testemunho daquela jovem em que Deus mandou um anjo de forma de médico, de quando Deus mandou um anjo levar a Elias o pão e a água, de quando Deus manda ao profeta Ezequias, o profeta a Ezequias para mudar a história da sua vida, e de quando Deus manda providência dentro de um hospital, mudando diagnósticos. Nós pregamos o que vivemos. Para pregarmos os milagres de Deus, nós temos que viver os milagres de Deus. Quantos são os momentos de nossas vidas que questionamos a Deus do porquê de tantas lutas? Por quê, por quê, por quê? Queremos respostas se estamos pecando, se estamos desagradando ao Senhor, porque estamos com tantas enfermidades, falta de respostas e Deus não responde e ficamos questionando, somos fracos, pecadores, falhos e precisamos que Deus rompa o silêncio e fale conosco. E questionamos. Assim fez Jó, relatado no livro de Jó. Fez igualzinho, lá em Jó 38. Ele questionou a Deus também. Lá, vou ler para vocês do versículo 1 ao versículo 11. Depois você lê toda a passagem. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Jó estava questionando a Deus, e aí Deus rompe o silêncio dele. Agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Olha o que Deus está falando. Eu vou te perguntar, Jó, e tu vai me ensinar através da sua resposta. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Ele estava colocando Jó na parede. Sobre que estão fundadas as tuas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando esse rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por vestidura e a escuridão por faixa? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos? E disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Deus está dizendo para Jó, Jó, você estava no princípio da criação das coisas? Você participou de quando eu criei os firmamentos, quando eu separei as águas, quando formei a terra? Jó não tinha resposta. Jó não tinha resposta. Jó lançou várias queixas e reclamações a Deus por muito tempo.
por muito tempo Deus ficou em silêncio. Mas quando Deus rompeu o seu silêncio, ele respondeu a Jó com 70 perguntas. 70, está lá em Jó. Pois você vai lá e lê. 70 perguntas, as quais Jó não tinha resposta para nenhuma delas. Foi necessário Jó entender que Deus é sempre Deus. E sempre foi e será. E nós seremos sempre servos. Sempre fomos e seremos servos. Não compete aos servos questionarem ao Senhor. Não compete aos servos questionarem a vontade de Deus. Não compete aos servos questionarem o tempo de Deus. Jó pregou o que viveu. Jó pregou o que viveu. A conclusão que nós chegamos, e se você observar os acontecimentos relatados na Bíblia, e o testemunho da jovem, o testemunho da minha esposa, e dessas passagens que nós lemos, todos têm algo em comum, porque todos pregaram o que viveram. Todos. Porque nós pregamos o que nós vivemos. Se você não viver experiência com Deus, o que você vai pregar? A experiência viva com Deus se obtém através das provas, das lutas, das dificuldades. Não se vive o sobrenatural de Deus de não se queimar se você não for lançado em uma fornalha. Não se vive o sobrenatural de Deus de ser liberto dos leões, de ver leões fechando a boca, se você não for lançado na cova dos leões. Não se vive o sobrenatural de Deus de ter uma doença sem que você fique enfermo. Não se vive o sobrenatural de Deus de ver as portas de emprego serem abertas se você não ficar desempregado. Observe, para viver o sobrenatural de Deus, você precisa passar por experiências difíceis, mas tem que passar. Porque há um propósito de Deus para todas as coisas. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para tudo, todo o propósito debaixo dos céus. Então descansa o teu coração, porque a sua luta se reverterá em bênção. A sua luta se reverterá em sobrenatural. Porque é assim que Deus age. Então nós temos que descansar aos braços do Senhor. Porque às vezes você menos espera, quem está falando com você não é uma pessoa comum. É um enviado do Senhor, é um anjo do Senhor. Já aconteceu comigo e eu já testemunhei isso. Eu tenho certeza que vai acontecer com você se você ainda não passou por essa experiência. Então, experimente as bênçãos do Senhor vivendo intensamente a presença de Deus. Eu tenho certeza que você muito se alegrará e você ficará impressionado com o que Deus fará em sua vida em Cristo Jesus. Oremos ao Pai. Querido Deus, amado Senhor, eu quero te louvar e agradecer por essa rica e maravilhosa palavra, Senhor. Nós acreditamos e cremos, Pai, que nossas vidas estão nas tuas mãos, Pai. Tu tem cuidado, zelado com carinho por nós, Pai. Abençoa cada um que está participando desse culto, Pai querido, que ele possa receber, Pai amado, a bênção que vem do céu, que possa ter experiências sobrenaturais com o Senhor, que possa viver os milagres do Pai, Pai querido. É que eu te peço, Pai, que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com toda a sua igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Glória seja dada ao Senhor.